Fala aí. Tudo bem, gente? Alguém responde aí se está ouvindo, se está tudo certo. Estamos ouvindo. Ok, sejam bem-vindos. Desculpa a demora, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, por causa da internet. Que bom que vocês estão aqui. O meu nome é Fabiana, nós estamos aqui à frente da gerência de risco. E estamos muito felizes que hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre os eventos adversos, que são assim mais comuns nos serviços de diálise, e a Keila vai trazer as estratégias de notificação. Então, eu espero que vocês aproveitem. Esse é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas, né, que surgirem aí. Se vocês puderem colaborar conosco com alguns exemplos, algumas situações que vocês já tenham vivido aí nos serviços de diálise, para nos ajudar aqui nas discussões, vai ser muito legal. Eu conto com a participação de todos vocês. E nós estamos aqui à disposição. Eu vou deixar aqui a Socorro com vocês, com a apresentação, e a gente tem todo um grupo de apoio aí. Se vocês já quiserem ir fazendo perguntas no chat, vocês podem fazer, que a gente vai respondendo durante a apresentação, tá certo? Muito obrigada, aproveitem, participem, tirem as dúvidas de vocês, que hoje a gente só tem a ganhar com essa oportunidade, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos lá, Socorro. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber, se possível, que vocês liguem a câmera para eu conhecer o rostinho de vocês mesmo, né? E saber quem representa qual serviço, por favor. Queria saber se tem algum representante aí do Centro Brasiliense de Nefrologia. Tem sim. Oi, Socorro, bom dia. Bom dia. É Fabiane? Não, é Rossana. Rossana. Eu sou aqui da Asa Norte. Eu estou hoje também trazendo uma enfermeira nossa também, Gabriele. Primeira vez que ela está acompanhando. Tá. Nós estamos representando o CBN e provavelmente tem a Ayara. Não sei se ela já está online. Tá, Rossana e Gabriele, então, não é? Isso. Pelo CBN. A gente consegue ver o rostinho de vocês, meninas? Vou tentar, peraí, viu? Só um pouquinho. Para todo mundo conhecer. Tá. Oi, pessoal. Tem uma turma aí com vocês, né? É um serviço reunido. Parabéns, parabéns. Aparece lá. Nós somos 3, 6, 7, 8, 9 pessoas. Parabéns, gente. HRS. Muito bem. Olha só, vai ter uma lista de presença e eu peço que todos participem, preenchendo os dados. Aí tem 9 pessoas, então que todos possam pegar o link, dá para mandar pelo WhatsApp e tudo e preencher, tá bom? Pronto, eu sou Rossana, sou Cadê responsável aqui pela Asa Norte, e eu vou tirar a máscara. Certo. Oi, e aqui é a Gabriele, que é também da equipe de enfermagem daqui. A gente consegue tirar sempre uma pessoa no máximo, né? Porque agora está no horário da diálise e fica bem corrido. Não tem problema. Tá bom. Já prazer, é prazer. Muito bom ver o rostinho de vocês, tá? Agradeço muito a participação. Lembro mais uma vez da lista de presença, né? Onde tem mais de uma pessoa, que todos possam estar preenchendo, por favor. Aqui no chat, ali. Queria saber quem representa o CDRB, Clínica de Doenças Renais de Brasília. Alguém? Eu só vou tirar o... No chat? Tá, alguém aí do CDRB de Taguatinga? Também não? IDR, tem alguém? Da Vita Ceilândia, tem alguém?
Davi tá Águas Claras? Nefron, Brasília Serviço Médico Asa Sul, tem alguém? Cadê o povo, gente? Politécnica Saúde, tem alguém? Oi, Centro Brasiliense de Nefrologia e Diálise Asa Sul. Bom Oi. dia. Bom dia, Luísa. Tudo Prazer em bem? conhecê-la, tudo bem? Então, é CBN Asa Sul, é isso? Centro Brasiliense de Nefrologia e Diálise Asa Sul, certo. Eu estou viajando, não vou poder assistir a reunião toda, mas a enfermeira coordenadora e a psicóloga do Núcleo de Segurança estão lá assistindo, mas eu vi uma mensagem delas aí dizendo que estão sem câmeras. Tá certo. Então, eu estou viajando, estou em consulta com minha mãe, e não, às 10 horas nós vamos ser chamadas, então eu não posso assistir. Tá bom. Mas elas estão aí assistindo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Prazer, muito obrigada Prazer. pelo apoio de sempre. Obrigada. Até logo. Até logo. Tem alguém da Politécnica? Não? Renal Care, Prevenção e Tratamento Limitada, tem alguém? Renal Vida, tem alguém aí? Gente, vocês querem se apresentando? Porque eu tenho uma lista aqui, vocês, a maioria não está na lista. Alguém quer falar? Dizer de onde representa? Qual serviço representa? Bom dia, Oi, sou a bom enfermeira Letícia, da Clínica Ibrani, Instituto Brasileiro de Nefrologia Ibrani. Letícia Ibrani. Prazer, Letícia. Prazer meu, obrigada. Obrigada. Tem mais alguém contigo? Bom, Não, a gente está bem no horário agora da diálise, não estou só com uma enfermeira no setor, não consigo pegar. Tudo bem. Mais alguém? bom dia, sou dia. Fabiane, do Hospital da Criança de Brasília. Cadê? Fabiane. Prazer, Fabiane. Tem alguém contigo aí? Tenho o enfermeiro, Alain e a assistente social da Maris. Olá, Tá. Olá, bom dia. O Danúbio, que é nosso assistente administrativo. Certo. Prazer. Obrigada pela participação. Quem mais? Vamos lá. Ludmila, você é de onde? Ludmila do CBN. Ludmila. CBN. Escreveu aí, né? No chat tem Wesley, do Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal. Wesley, do Instituto de Cardiologia e Transplante. E a Jéssica, do Hospital Regional de Sobradinho. Jéssica, HRS. Mais alguém, gente? Érica tá aqui. Bom dia, Bom dia. eu e Miriam da HRS. Jéssica e Miriam. e Miriam. De onde, desculpa? Ah, HRS. HRS. Tá certo. Que bom tê-las aqui. Obrigada, gente. Mais alguém que nos apresentou? Felipe. Camila. Érica. Da EBSER. Camila, você é de onde? Sou do HUB, do Hospital Universitário. HUB. Muito bem, está ótimo. Se puder abrir a câmera aí para a gente conhecer. Se não puder, tudo bem. Mais alguém que não se apresentou aqui? Oi, Socorro. Oi, Renato. Bom dia. Estou Bom aqui, dia. não sou de nenhuma clínica, mas é sempre um prazer acompanhar essas reuniões, é sempre um aprendizado. E Seja muito bom estar bem-vindo. aqui. Seja bem-vindo. Renato, Obrigado. pode se apresentar, Renato. O povo pode te conhecer. Ai. Tem hospital aí da CS. Bom dia, pessoal. Eu sou o Renato, eu sou enfermeiro e eu estou na Câmara Técnica de Segurança do Paciente da SES. Muito obrigada, Renato, pelo prestígio. Eu que agradeço a oportunidade desse momento de aprendizado. Felipe está aí representando o hospital de base, né, Felipe? Fabiane, do Hospital da Criança. Fabiane, eu pus aqui. Olá, Socorro, Oi, Cláudia, amor. também da Câmara Técnica de Segurança do Paciente. Eu estou junto com o Renato aí também para acompanhar
a reunião. Que honra tê-la conosco, Cláudia. Obrigado. Obrigada, viu, pelo apoio aí, pela participação. Mais alguém, gente? Sabrina Martins, é Sabrina do HUB? Oi, Socorro, sou eu mesma. Oi. Eu chamei também a Camila aqui da diálise, acho que ela vai entrar daqui a pouquinho. Tá bom, um prazer ter vocês aqui Beijo. conosco, viu? Beijo. Gente, tem Por mais aqui, alguém? Sabrina, tá? Oi? A Sabrina disse que eu ia entrar, né? Mas eu já estou por aqui. Ela já se antecipou, Sabrina. Então, pronto, rápida. Eu estou vendo aqui o querido Sandro, auditor de atividades urbanas, que conhece diálise como ninguém. Obrigada pela participação, é uma honra tê-lo aqui conosco. Está sem áudio. Estou dizendo obrigado a vocês, viu, pelo convite. É uma honra, Sandro. Obrigada aí pela parceria. Obrigado. Gente, eu vou iniciar. Se tiver alguém que não falou e queira se apresentar, se tiver alguém que pode abrir a câmera, eu acho muito bom falar olhando na face das pessoas, mas se vocês não quiserem, tudo bem também, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação e vocês me sinalizem se estão conseguindo ver. Ok, Rafa. Então, vou iniciar aqui. Primeiramente, meu nome é Maria do Socorro Xavier, eu sou enfermeira de formação, tenho especialização em vigilância sanitária e trabalho aqui na gerência de risco, né, dentro da vigilância sanitária, que é uma gerência que cuida principalmente da parte de segurança do paciente e prevenção e controle de infecções nos serviços de saúde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Estou muito feliz, muito honrada de ser escolhida para falar com vocês sobre esse tema. Confesso que no começo fiquei um pouquinho assim, porque não sou da área de nefrologia, não sou da área de diálise, mas trabalho com segurança do paciente nos serviços de saúde. Então, eu me esforcei hoje para tentar adequar o conhecimento que eu tenho com a realidade de vocês. Mas fiquem à vontade aí para estar contribuindo, para estar me corrigindo, caso eu fale algo que não seja bem assim, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar... Passou aí, Rafa, o slide? Quero parabenizar toda a equipe que trabalha com nefrologia, que trabalha com hemodiálise, que trabalha com diálise, com transplante renal, né, que é uma atividade assim, muito nobre, muito importante. A gente sabe que existe uma complexidade técnica aí em todo esse processo de atendimento ao paciente, que não é uma área fácil, não é simples, né? É um paciente complexo, com enormes demandas sociais, psicológicas e físicas, e diante de tudo isso, eu acho, assim, brilhante a atuação de todos vocês, frente a situações tão complexas, e vocês conseguem trazer um pouco de esperança para as pessoas, de vida, na verdade, né, porque é um serviço essencial para a vida. Então, eu queria parabenizá-los e falar da admiração que nós temos pelo trabalho que vocês desempenham todos os dias. E que hoje, a nossa atuação aqui não é com o objetivo de ensiná-los nada. Nós sabemos que vocês são maravilhosamente competentes e que desempenham essa função aqui no Distrito Federal com muito brilhantismo. E o que eu quero trazer para vocês é uma visão, uma outra face da assistência, né? É uma visão da segurança do paciente que muitas vezes não é ensinado na formação acadêmica, não é ensinado nos serviços onde vocês trabalham, e é uma visão relativamente nova nos serviços de nefrologia. Não que seja nova, né? Já é um tema bem trabalhado desde 1999, já iniciou, em 2013 teve o marco da regulação sanitária, mas é mais comumente trabalhado nos hospitais, né? E os serviços de diálise, eles ainda estão iniciando, incorporando esse conhecimento à sua assistência. Então, o meu parabéns para todos vocês que fazem essa atividade com tanta capacidade, tanto técnica quanto humana, para cuidar desse paciente. E aqui eu trago alguns dados que para vocês com certeza não é novidade, né? Eu me empenhei bastante, gente, para falar um pouquinho, tentar entrar no mundo de vocês, na realidade de vocês. Eu sei que realmente é um tema bem complexo. E pelo Censo Brasileiro de Diálise de 2020,
aqui nós temos um dado muito interessante, né, que é quase 150 mil brasileiros fazem esse tratamento aqui no nosso país, e é um número que, pelo gráfico aí, ele cresce, né, todos os anos ele está em ascendência, ou seja, é uma parcela importante da população que depende desse serviço para poder viver, né, para poder ter qualidade de vida, para poder conseguir sobreviver realmente. E a gente sabe que, por mais excelente que o serviço seja, ele ainda encontra oportunidade de melhorias, né? Para conseguir trazer menos danos a esse paciente e mais qualidade na sua assistência. O outro gráfico aqui mostra a taxa de mortalidade nesses pacientes, e é uma taxa que aumentou muito com a pandemia, né? Com o surgimento da Covid, são pacientes que são mais vulneráveis, grupo de risco, e a taxa de mortalidade aumentou em 2020, e diante disso nós olhamos aqui gráficos e números, né? Mas é importante lembrar que para as pessoas que perderam a sua vida, ou para as famílias que perderam essas pessoas, isso não são apenas dados, né? Isso são experiências muito tristes, muito ruins, são perdas irreparáveis. E diante desse número de óbitos, gente, nem todos esses óbitos, eles ocorrem realmente apenas pela patologia, apenas pela doença. Muitos deles acontecem por falhas na assistência, né? Por eventos adversos graves, ou por omissão, ou por erro mesmo, ou por falta da assistência. Então, eles entram aí como números. Mas se nós pararmos para pensar que uma parcela desses óbitos podem ser prevenidos, né, por pequenas ações da equipe de saúde, eu acho que vale muito a pena a gente se empenhar com esse objetivo, certo? Aqui mais um dado que mostra o perfil de idade desses pacientes. Então, a gente vê aí que a gente tem uma parcela muito grande de pessoas acima de 60 anos que são usuários desse serviço, e esse dado nos traz várias informações de como trabalhar com eventos adversos, prevenção de eventos adversos que essa população está mais suscetível, né? Então, é importante saber qual é o perfil de idade do seu paciente. E aqui a gente falou de números, de dados, de coisas assim que são pouco palpáveis, né? É muito fácil olhar para um gráfico desse e achar que, sei lá, 15%, 20% de mortalidade é um número baixo diante da Covid, mas quando a gente deixa de olhar para os números e olha para as pessoas, o que a gente sente ao ver uma imagem dessa? É só um número? Eu achei muito interessante, estava fazendo umas pesquisas para trazer para vocês. Encontrei essa imagem, que inclusive é do Centro Brasiliense de Nefrologia, aqui do DF. Eu vi uma reportagem na página deles, onde mostrava a história de alguns pacientes, né? E essa aí me tocou profundamente, porque nós vemos aí que essa pessoa, ela precisa desse tratamento, né? Não só por ela, mas por uma pessoinha que depende dela, que é a sua filha, e que, inclusive, ela faz esse tratamento diariamente, né, e leva a bebê junto com ela. E isso, gente, é a esperança dela. Não é só um tratamento para ela, é a esperança de vida. Essa pessoa precisa desse tratamento, está na fila do transplante. E, assim, se nós conseguimos dar uma assistência com qualidade, com menos riscos, para essa pessoa não sofrer nenhum evento adverso, nenhum dano, com certeza o benefício é enorme para ela, para a bebezinha, para a sua família, para a sua equipe. Olha a satisfação que você tem de cuidar de uma paciente, cuidar com um nível de excelência, que essa pessoa possa um dia fazer um transplante e sair curada e sem nenhum dano, né? Então, eu acredito que esse é o objetivo de cada um de vocês, porque ninguém sai para trabalhar, um profissional de saúde que estudou, que se aperfeiçoou, que gastou tempo e recursos financeiros se capacitando, com o objetivo de causar dano a alguém, né? Então, a nossa intenção sempre é fazer o melhor. Mas entre a nossa intenção e o que realmente nós fazemos, existe uma grande diferença. E hoje eu queria que vocês voltassem esse olhar para o nosso paciente. A gente está aqui para falar da segurança desse paciente durante a nossa prestação de assistência. E que esse paciente, ele, além de depender totalmente desse serviço, ele não tem escolha, né? Ele não tem escolha, ele não é como nós profissionais que podemos escolher. Eu escolho se eu quero trabalhar
com nefrologia, se eu quero trabalhar com pediatria, se eu quero ou não trabalhar. É uma escolha. Mas o paciente, ele não tem essa escolha. Ele precisa fazer o tratamento para sobreviver. E, diante disso, nós temos que oferecer o nosso melhor, tá bom? Aqui eu trouxe alguns dados, algumas legislações, né, que marcam muito o serviço de diálise, mas existem outras inúmeras aí, as principais que eu achei, vocês já conhecem com certeza, de pontuar, essa questão aí da portaria, né, 82 de 2000. Então, quem é do serviço de diálise sabe de um grande acidente, né, de um grande problema que aconteceu no serviço de hemodiálise de Caruaru, em 1996, onde quase 60 pacientes foram a óbito devido à contaminação da água por uma cianobactéria, e foi um longo processo de investigação até entender o que estava causando os óbitos, né? Então, se você parar para pensar, 50 pessoas perderam a vida, 50 não, quase 60, acho que foi 56 pessoas perderam a vida por um evento adverso grave e totalmente prevenível, que seria o quê? Oferecer uma água de boa qualidade para esse tratamento, né? E esses óbitos, eles eram, então, evitáveis. E, diante disso, depois desse acontecimento, então, veio a portaria 82 de 2000, que regulava o funcionamento dos serviços de diálise, inclusive parâmetros de água e tudo, para oferecer mais segurança nesse tratamento. Posteriormente, veio a RDC 154 de 2004, 154 de 2004, e ela já trouxe também mais exigências, né, mais requisitos, aprimorando as exigências de tratamento de água. Depois nós tivemos aí a RDC 11 de 2014, e essa RDC também já trouxe mais, proibiu o reuso, né, dos dialisadores e linhas venosas e arteriais. Depois ela foi revogada, pelo menos esse item dela foi revogado, e aí veio a RDC 216 de 2018, que revogou essa questão do reuso, vocês conhecem bem, mas todas elas têm uma coisa em comum, né? Elas vêm, são documentos regulatórios que tentam definir critérios, né, de qualidade do funcionamento dos serviços, visando o bem e a segurança dos pacientes. Aqui eu tenho o marco regulatório do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, em 1999, nós tivemos aí o primeiro relatório, Errar Humano. Eu estou repetindo, eu sei que quem é de NSP aí já está cansado de saber disso, mas a gente tem muitas pessoas que ainda não conhecem esse histórico, tá, da segurança do paciente. Então, a gente tem que relembrar. E esse relatório foi feito mostrando pela primeira vez para todo mundo a gravidade dos erros nos serviços de saúde, né? E que esses erros, essas falhas, elas provocavam grandes óbitos, grandes problemas, grandes danos, inclusive óbitos, né? Então, se falou abertamente de quanto é perigoso errar na assistência à saúde e que esses erros, eles podem ser preveníveis, né? Aí, depois disso, em 2004, a gente teve mais uma, instituindo medidas que aumentam a segurança do paciente. Aqui, o meu negócio está apagado. Aliança Mundial. Deixa eu ver lá embaixo, só um instantinho, gente. Em 2004, a gente teve a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, estabelecida pela OMS, e o Brasil tornou-se um dos estados signatários, né? Em 2011, a gente teve já a RDC 63, 2011, que traz requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Então, todos os serviços de saúde, eles estão abrangidos por essa legislação. Vocês podem ver que lá falam muitos itens referentes à segurança do paciente e precisam ser adotados pelos serviços. Em 2012, a gente teve o projeto Paciente pela Segurança do Paciente, um projeto da Anvisa. Em 2013, a gente teve um boom aí de normas e legislações que trouxeram que concretizaram mesmo a segurança do paciente nos serviços de saúde, né? Inclusive, a RDC 36, de 2013, que institui as ações para a segurança do paciente, que exige a obrigatoriedade de que o serviço tenha um núcleo de segurança do paciente, e um plano de segurança do paciente. Então, assim, é uma legislação relativamente antiga, né?
E aí a gente ainda chega em alguns serviços que não sabem o que é um plano de segurança, que não tem um núcleo de segurança do paciente. E aí a gente faz essa cobrança porque é uma exigência básica da RDC 36. Nesse mesmo ano, a gente teve a publicação das portarias, e estabeleceram os 6 protocolos básicos de segurança do paciente, que são aqueles protocolos, né, modelo, que a Anvisa fez, mas que cada instituição deve desenvolver o seu a partir da sua realidade. Aqui eu trouxe alguns dados de uma fundação, que é uma Fundação para a Segurança do Paciente, é uma fundação formada por pessoas da população mesmo, né? Entre eles, alguns são profissionais de saúde, mas é uma fundação desenvolvida pela própria população, assim, para proteção e estudos na segurança do paciente. Lá tem alguns dados e fala que cerca de 400 mil brasileiros morrem anualmente por erros na assistência à saúde. Gente, 400 mil brasileiros morrem. É muito sério isso, né? São mortes que podem ser, em alguns casos, né, prevenidas. Então, se o nosso papel é melhorar a prevenção, eu acho que a gente tem que abraçar essa causa, né? Porque a vida vale muito. Outro dado importante é que as infecções hospitalares afetam 14 a cada 100 pacientes internados. Então, também é muito sério, né? Se você pensar que também são infecções que podem ser prevenidas por medidas simples. Também tem a questão do impacto financeiro, os custos, né? Chega de 20% a 40% do gasto em saúde é desperdiçado pela qualidade deficiente. E mais um que é, pelo menos 1 em cada 10 pacientes pode sofrer algum tipo de dano no hospital. Quando a gente fala aqui em hospital, é porque esse tema, ele foi mais estudado e mais pesquisado atualmente, até hoje, nos hospitais, né? Mas isso não quer dizer que não aconteçam nos serviços, nos demais serviços de saúde, né? Só a gente ainda não tem estudos suficientes para estar aqui apresentando os dados. Mas as falhas acontecem em qualquer serviço. E aqui, gente, queria saber se vocês sabiam esse dado. Vocês conhecem essa informação? As falhas na assistência à saúde, popularmente conhecidas como erro médico, mas assim, o termo erro médico, ele tá errado, tá? É porque a população leiga acaba chamando isso de erro médico, mas a gente chama de falhas na assistência. Elas são a terceira causa de morte no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do câncer e das doenças cardiovasculares. 2 brasileiros sofrem um evento adverso decorrente dessa falha a cada 3 minutos. O objetivo é capacitar as pessoas a serem mais ativas em seu cuidado e atuar como barreira de proteção. Então, é algo, assim, muito preocupante, né? Assim, saber que é a terceira causa de morte. O quê? As falhas. Então, vamos trabalhar. Claro que as falhas existem em qualquer serviço. Elas nunca vão deixar de existir. Mas a nossa intenção e a cultura de segurança, ela preza para que os serviços tenham essa consciência de que as falhas acontecem, mas elas precisam ser vistas, ser notificadas, serem tratadas e que elas sirvam como um aprendizado para a equipe de saúde, né? Então, quando a gente falha, a gente aprendendo com aquela falha, tem uma grande chance dela não ocorrer novamente. Mas se a gente finge que ela não aconteceu, se a gente fecha os olhos para ela, provavelmente ela vai se repetir várias e várias vezes. E vai trazer danos aos pacientes várias e várias vezes. Eu trouxe aqui o conceito de incidente, né? Então, a gente fala de evento adverso, de incidente. O que é o incidente? O incidente é dividido em 3 categorias. O near miss, que é o incidente que ele acontece, mas ele não chega até o paciente, ele não atinge o paciente. Qual seria um exemplo de near miss? Alguém de vocês quer compartilhar? É porque eu não gosto de falar sozinha, então, se alguém aí tiver conhecimento para compartilhar com o grupo, para falar, para eu tomar uma aguinha enquanto a garganta está seca, e quiser falar sobre o seu conceito, né, o que você entende por near miss, eu agradeceria. Sem pressa, um de cada vez, pode se apresentar o voluntário.
Um exemplo de near miss na assistência da Seria saúde. como, por exemplo, aspirar uma heparina de um paciente e aí colocar para fazê-la para outro paciente. E aí eu constatar isso antes de aplicar, né, a heparina no sistema do paciente errado. Isso mesmo, Jéssica. Exatamente o que você falou. Então, a falha aconteceu, né? Eu fui preparar a heparina lá e eu estava e aí eu fiz de maneira inadequada, não seria para esse paciente essa quantidade e tal. Só que aí antes de chegar no paciente, a falha, eu mesmo percebi, ou alguém percebeu e me mostrou, e aí a gente corrige o processo, né? Aí o paciente não sofre nenhum dano porque o evento não chegou até ele. Muito obrigada pela sua contribuição. Agora eu pergunto para vocês, esse evento não chegou até o paciente, não causou dano. Mesmo assim, eu preciso notificá-lo? Não me deixem sozinha. Preciso? Quem está falando comigo? É a Camila da HUB. Camila, por que eu preciso notificar esse evento? Assim, porque foi um incidente, né? Tipo, o near miss é um incidente. Você interpelou o erro, aquela história do erro, assim, né? Não teve o dano, mas teve, igual a circunstância, a notificação da circunstância notificada, né? Tipo isso. De você ter um aparelho, por exemplo, que não funciona, enfim. Isso tudo é para que você tenha a história da cultura de segurança. A partir do momento que você faz e chega mais próximo desse filtro, mais seguro torna o ambiente, né? Exatamente, Camila. É isso, gente. Eu fico muito assustada, nós ficamos assustados quando a gente chega num serviço e a gente pergunta para as pessoas, para o RT, mas por que vocês não têm notificação no sistema Notivisa? Ah, mas é porque aqui não acontece. Eu pensei que só tinha que notificar quando acontecesse. Gente, diante do que nós estamos vendo aqui, você acha que existe algum serviço de saúde onde não acontece evento adverso ou incidente? Você acha que você prestando assistência em 3 turnos a pacientes ali, 5 dias por semana, não tem incidente no seu estabelecimento? Ninguém preparou uma heparina assim e quase foi no paciente? Ninguém preparou uma medicação que era para um e quase aplicou no outro? Ninguém identificou um equipamento que estava com falha, né? Antes de instalar ele no paciente, mas eu vi que tinha uma falha. Isso não é uma circunstância para se notificar? Então, não existe essa história de que no meu serviço não tem incidente. A questão é, se você não buscar, se você não enxergar os incidentes dos seus serviços, eles se tornarão incidentes com danos aos seus pacientes. Instituições que não enxergam ou encobrem as suas falhas, elas não crescem, elas não desenvolvem a qualidade do serviço. Então, o near miss precisa ser notificado internamente, e o seu colaborador precisa saber disso. Se a máquina não está funcionando, se a bomba de infusão está com defeito, se eu quase errei, eu preciso notificar o quase erro, tá? Entre outras inúmeras situações que podem ser dignas aí de notificação, classificadas como near miss. E aí eu tenho um incidente sem dano. Algum voluntário aí para falar comigo, me dá um exemplo de incidente sem dano em diálise? Vamos lá, pessoal. Vocês são top nesse assunto. Vocês podem nos ajudar com isso. Vou de novo, né? Exemplo, a gente aplicou uma dipirona no paciente, mas que ele não teve alergia, não teve nada, né? Tipo assim, não teve nenhum dano. E aí existiu o incidente, né? Existiu a aplicação, porém, não existiu o evento adverso, né? Isso. Como exemplo, se o paciente tivesse, sei lá, alergia, tivesse evoluído para um dano, seria o evento adverso. Então, eu posso aplicar uma dipirona no paciente por engano, por erro. Eu achei que ia aplicar no João da Silva e apliquei no João Ferreira. E esse paciente não tinha alergia, não tinha dor também, não tinha febre e também não teve nenhum problema. Beleza, não teve nenhuma reação.
Aí o funcionário respira fundo e diz, graças a Deus, meu Deus, eu errei, mas o paciente não teve nenhum problema. Certo. Mas esse erro precisa ser notificado? Precisa ser notificado, tá? E aí eu tenho um incidente com dano. Então eu errei, troquei lá no mesmo exemplo da dipirona, fiz no paciente que não estava prescrito, e além disso, esse paciente teve uma hipotensão, ou teve alergia, porque ele tinha alergia à medicação. Aí eu tenho um dano ao paciente. E todas as 3 situações são situações que precisam ser notificadas, tá? Alguns serviços têm um formulário de notificação de evento adverso, outros serviços têm um sistema de notificação. Se o colaborador não achar o formulário, o sistema está inacessível, ele precisa procurar o núcleo de segurança e falar, olha, aconteceu isso, mas eu não estou conseguindo notificar. Então, vocês precisam divulgar para os colaboradores que a notificação, ela é boa, ela é importante para melhorar a qualidade da assistência de vocês. E para proteger o próprio profissional, porque se você vê que sempre está acontecendo o mesmo incidente, sempre estão trocando, sei lá, dipirona por outra medicação que tem ampola parecida. Você recebe várias notificações sobre esse tema, você vai investigar e vai corrigir a falha. Ah, nós temos 2 ampolas semelhantes, gente, vamos procurar uma forma de diferenciá-las. Entende a importância da notificação, do quase erro, da quase falha? Certo? Vou passar aqui, que eu acho que eu estou falando demais. Vocês já sabem tudo isso, né? Mas aí o erro aconteceu. De quem é a culpa? Gente, de quem é a culpa? O técnico aplicou a dipirona que não estava prescrita para aquele paciente. De quem é a culpa? Ah, não, essa aqui eu quero uma resposta. Não é possível, com esse tanto de gente aí, vamos deixar falando. De todo mundo, porque não criamos barreiras, né? Exatamente. Quem falou? A Jéssica. Jéssica, a culpa é de todo mundo. Exatamente, porque não criamos barreiras para evitar a falha. Então, eu tenho uma prescrição médica que é feita, né, de forma escrita ou de forma no sistema, e essa prescrição é feita por um profissional capacitado para fazer uma prescrição segura. Então, isso é uma barreira. Se mesmo assim o profissional falhou devido à demanda de trabalho, devido ao barulho que estava no momento, à distração, ele foi e prescreveu, confundiu lá os pacientes e prescreveu a dipirona para quem tinha alergia. Quando chega na farmácia, existe uma avaliação da prescrição, certo? Uma avaliação da prescrição. Se o erro for de dose, de via, que mais? Dose, via, que o farmacêutico pode, subdose, né? Ou excesso de dose, via de administração, indicação da medicação. Então, o farmacêutico ele pode intervir e falar, doutor, acho que o senhor confundiu aqui, essa medicação, ela não pode ser feita nessa via, ou essa dose está inadequada para o paciente, diluição, prescrição com a diluição inadequada, então o farmacêutico é uma barreira. Se eu não tenho farmacêutico no momento, mas eu tenho um sistema informatizado que dá um alarme, que dá um alerta, falando, olha, essa via não é a padrão para esse medicamento, também é uma barreira de segurança. Se essa medicação foi dispensada, mesmo assim, não teve a barreira, quando chega no técnico ou no enfermeiro que recebe, ele pode avaliar e dizer, uai, mas essa dose, não, isso aqui está, né, pela experiência, ele sabe que está inadequado, essa via, ou não, esse paciente tem alergia, eu conversei com ele falou que tinha alergia, é uma outra barreira. Se todas as barreiras falham, a pessoa que administrou a medicação é culpada sozinha? Não, né, gente? Aqui tem um exemplo, né, essa famosa figura aí, que mostra por que as falhas acontecem. Elas acontecem porque todas as barreiras de proteção falharam. E é muito cômodo para o gestor chegar no pobre do técnico de enfermagem lá da ponta que administrou a medicação errada e dizer, você não teve atenção, já é a 2ª vez que você erra, você vai ganhar uma advertência. É assim que vocês fazem no serviço de vocês? Espero que não, né, gente? Espero que não. Porque não é culpa só de uma pessoa. É uma culpa, como a Jéssica falou, coletiva. Que várias pessoas poderiam ter interceptado a falha e não o fizeram, tá?
Então, vamos mudar a nossa mentalidade de colocar a culpa nas pessoas e vamos estudar por que que a falha acontece, qual barreira deveria ter funcionado e não funcionou, e por que não funcionou. Tá bom? Então, a cultura de segurança, ela diz isso, né? Que a definição de cultura de segurança é um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determina o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. Então, gente, se você tem na sua instituição a cultura de segurança, você vai receber muita notificação, tá? Se o seu colaborador, ele está num ambiente que não tem o costume, né, de responsabilizar uma pessoa só pela falha, se ele está numa instituição que entende a necessidade de processos seguros, de protocolos seguros, né, de barreiras de proteção, a notificação ela vai chegar. E quando ela chegar, todos os gestores, o NSP, os colegas têm que saber lidar com isso de uma forma a não responsabilizar o fulano ou a fulana pela falha. E sim fazer uma investigação do processo para entender por que a falha acontece e aprender com essa situação para que ela não aconteça novamente. Agora, todos os sistemas de aprendizagem de notificação e aprendizagem, de grande ou pequena escala, devem começar por criar uma cultura positiva na qual a notificação é encorajada e valorizada, e onde os profissionais são elogiados por participarem. Então, é isso, né, que a gente já falou aqui. Você vai tentar disseminar essa cultura para os seus profissionais e para os seus gestores, porque se você fala para o profissional que ele não vai ser punido por notificar, e aí quando acontece, imagina, um técnico de enfermagem vê que o médico, o nefrologista, fez uma prescrição errada. E, por coincidência, esse nefrologista é o RT da clínica, ou seja, ele é um gestor lá, ele é uma autoridade lá. Aí o técnico vai e notifica a falha de prescrição, ou o farmacêutico. E aí depois ele é demitido, porque ele dedurou o chefe. Você acha que vai chegar mais alguma notificação no seu serviço? Você acha que uma instituição que faz isso tem cultura de segurança? Tem um ambiente favorável para aprender com as falhas? Não, né, gente? Então, a gente precisa entender que a cultura de segurança, que a cultura de notificação precisa ser encorajada e valorizada. E se não fizerem isso, vão estar numa instituição que falha constantemente, só que não enxerga suas falhas e não aprende com elas. Então, eu falo que essa oportunidade de erros, né, assim, de eventos adversos, quando a gente tem uma cultura de punição, a gente perde a oportunidade de criar e traçar estratégias de melhoria. Exatamente. Não precisa expor as pessoas. Não precisa expor. Então, isso é muito importante, mas eu acho que primeiro a gente tem que começar com a diretoria. Né? A diretoria de hospitais entender o que é a política de segurança do paciente. E aí, fortalecer as nossas... Isso é que é o mais... É o pingo, porque com a enfermagem, eu acho que o grande pessoal aqui, o grande quantitativo é enfermeiro. Lidar com a equipe, a gente sabe lidar. Agora, lidar com o gestor maior que é um pouco mais difícil e demanda tempo. E aí, olha bem, nós já vamos quase 10 anos só de portaria. Isso. Quase 10 anos. E até hoje a gente esbarra, né, em muitos obstáculos. Não, tá certo. É muito importante sua contribuição. A maioria dos serviços, né, essa realidade que você colocou, nos serviços públicos que estão dentro dos hospitais, é bem um pouco mais complicado, assim, porque o gestor muda muito, né, a direção muda muito, e nos serviços privados a gente vê que o gestor, ele permanece ali por um bom tempo. Então, é mais fácil para o núcleo, se o núcleo conseguir sensibilizar aquele gestor, conseguir trazê-lo para o time, né, às vezes ele não é do time porque ele não conhece mesmo a importância, né? A gente não pode achar, assim, ninguém nasce pronto, um profissional, então, ele nunca vê segurança do paciente na sua formação.
Mas quando você o desperta para isso, quando você mostra os dados, quando você mostra os números, né, o impacto que isso tem para o paciente, para o serviço de saúde, o gestor, ele entra no time, abraça a causa muitas vezes. E para o serviço privado, tem essa facilidade de que, às vezes, o RT ele fica lá por anos. Então, é mais fácil de ter esse gestor colaborando ali com o núcleo, né? Os serviços públicos têm uma maior dificuldade, mas a gente vive aí tentando, né, que é o que nós fazemos bem, e lutando por uma assistência mais segura, né, em qualquer esfera de serviço, seja público, privado, né. Então, gente, nos locais em que existe uma atmosfera de culpa e retaliação, a notificação e o aprendizado não florescem. Nesses serviços é possível que os pacientes corram riscos maiores, né, porque os erros não são reconhecidos. Então, acho que já falei bastante sobre isso. Aqui eu trouxe os principais eventos em diálise apontados por esse estudo aí que está na referência. E aí vocês que são de diálise vão me dizer se realmente isso acontece na realidade de vocês, porque no estudo foi o que foi apontado, né, como principais eventos em diálise. E o campeão se destaca aí como erros de medicação. Então, ninguém pode dizer que no seu serviço não tem erro de medicação, gente, porque vai contra tudo o que diz a literatura, os estudos científicos, tá? Quando a gente fala de erro de medicação, a gente fala de erro em qualquer fase, em qualquer etapa do processo, da cadeia medicamentosa. Então, seja ele na prescrição, seja ele na dispensação, seja ele no preparo, na administração, né, no pós-administração, alguma reação. Então, assim, é uma ampla variedade de erros que podem acontecer. E esses erros, eles precisam ser notificados. Se com ou sem dano, independentemente, precisam ser notificados. Segundo apontamento aí é falha em seguir protocolo, então é bem abrangente, né? São vários protocolos e aqui ele não especifica qual. Erros de laboratório ou banco de sangue. Então, são erros também que acontecem e precisam ser notificados. Complicações de procedimentos. Desconexão de agulha. Então, o paciente está lá com a punção na fístula, né? Ou com a conexão no catéter lá no sistema de hemodiálise. E, acidentalmente, existe uma desconexão ali do circuito e o paciente perde um volume enorme de sangue. Aí o profissional acha que isso é inerente. Ah, não, mas isso pode acontecer. Sim, pode acontecer, mas é um evento adverso. Porque o paciente não foi lá para perder sangue, né? Para passar por isso. E pode trazer dano, dependendo da quantidade, então, um dano enorme, irreparável. Então, são situações que o colaborador da ponta, às vezes acontece, e ele não sabe que isso é passível de notificação. E vocês precisam levar esse conhecimento para eles. Infiltração por punção. Então, as pessoas acham, mas funcionou e extravasou. Normal. Não é normal, tá? É um evento adverso. Queda. Mas caiu porque era idoso. Mas caiu porque não tomou o remédio da pressão. Mas caiu na parada de ônibus. Então, nunca é responsabilidade do serviço a queda. Sendo que o serviço precisa ter um protocolo de prevenção de quedas, precisa ter barreiras para proteger esse paciente, tá? Ele é idoso, então o serviço sabendo disso, precisa avaliar o risco, que o risco é aumentado, e estabelecer medidas de prevenção, tá? A falha do equipamento, como a colega aí citou, então, se você tem equipamento, você tem falha, e são situações que devem ser notificadas. Coagulação do sistema de hemodiálise. Mas acontece, mas a gente viu antes, mas não deu problema para o paciente. Mas são situações que precisam ser notificadas, tá? E os eventos pós-hemodiálise, que podem ser vários aí, desde hipoglicemia, desde hipotensão, desde, né, queda, também é um evento, pode ser pós ou durante, mas são vários. Aqui eu tenho outro estudo que traz os tipos de eventos adversos ocorridos na unidade de hemodiálise de um hospital de ensino em Goiânia, de 2012, e aqui ele já estratifica, né, ele já coloca mais detalhes aí dos eventos, e fluxo sanguíneo inadequado, né, sangramento pelo acesso, infecção, coagulação do sistema. Então, aqui ele só detalha melhor, eu não vou ler tudo, porque eu já estou com o tempo aqui bem apertado,
mas depois eu posso passar a aula para vocês, tá? Para vocês estarem vendo aí as várias descrições de eventos. Vocês trabalham com medicações de alta vigilância, né? E essas medicações exigem uma atenção redobrada. E, claro, se qualquer falha relacionada a elas precisa também ser notificada. Preciso ter uma identificação desses produtos, eu preciso ter uma guarda diferenciada, eu preciso ter uma dupla checagem, né? Ao manipular esses produtos. Aqui um estudo relacionado apenas às quedas, então, ele fala que 31 pacientes foram avaliados, 10 casos e 21 controles, e o estudo identificou os fatores associados às quedas nesses pacientes. E aí vem como o primeiro aí, a alteração de peso durante a diálise. Então, o paciente ele está hipervolêmico e depois da sessão de hemodiálise ele perde ali um grande volume, chegando a 2, 3, 4 quilos. Isso, né, até quando ele levanta, até ele recuperar a homeostase do organismo, ele tende a ter maior risco de queda. O desequilíbrio após hemodiálise, a hipertensão. Então, grande parte dos pacientes que caíram, eles tinham hipertensão e usavam antihipertensivos, e dentre eles os beta-bloqueadores, e uma frequência cardíaca mais baixa. Então, se você conhece a sua realidade, o seu perfil de paciente, e você sabe que essas causas são causas que favorecem, né, a queda, você precisa trabalhar medidas específicas para esses pacientes. Fazer uma avaliação. As pessoas falam assim, mas todo mundo tem risco de cair. Claro, até eu tenho risco de cair, você, todo mundo. Mas o risco é diferente, de acordo com os fatores, né? Eu não fiz hemodiálise agora. O seu paciente que fez hemodiálise agora e perdeu 3 quilos aí na sessão, ele tem um fator diferenciado. Então, a avaliação é caso a caso. O seu profissional tem que entender isso. O risco é diferente. Então, as medidas de prevenção, elas precisam ser personalizadas, tá bom? Os impactos das quedas, né? Então, eu tenho maior tempo de permanência no hospital. O paciente, ele está internado, foi fazer hemodiálise, caiu, fraturou o fêmur, agora ele vai tratar 2 problemas, né? E vai tratar a fratura adicionalmente ao problema que tinha. Então, é totalmente complicado isso, né? Traz um problema para o paciente. A ansiedade da equipe, a equipe começa logo a falar, mas ele não era meu paciente, mas ele não era do fulano e o fulano estava longe, mas a culpa não é minha porque eu não tinha cadeira para transportar. Então, começa uma instabilidade entre a equipe, e, na verdade, não existe isso, se é meu paciente, se é seu paciente, o paciente é do serviço, está sob cuidado do serviço e precisa ser protegido. Tem os problemas de ordem legal, né? A família pode processar o estabelecimento e pedir que ele pague, né, toda a despesa aí dos danos decorrente do problema, da queda, o aumento dos custos assistenciais e a credibilidade da instituição, né? Porque é um dos marcadores aí de qualidade, um dos indicadores, né? Se você tem muita queda no seu serviço, é porque você precisa melhorar nesse aspecto, né? Aqui eu trouxe situações... Eu posso fazer uma pergunta, meio observação? Pode. Quem está falando? A escala é Jéssica. Oi, Jéssica. A escala de Morse, ela não dá uma precisão muito boa quanto a risco de queda do paciente de hemodiálise. Então, a gente tem que adaptar para a nossa realidade, né? Sim. Pensando nisso, eu pesquisei em artigos mesmo, né? O que a gente poderia usar. E tem um artigo que tem uma escala, só que é um artigo em inglês, né? Assim, nem todo mundo tem esse acesso, né? Que tem uma escala mais específica. Mas eu queria saber se vocês têm alguma indicação ou não sei, alguma ideia assim sobre isso, para padronizar. Tá. Na verdade, eu não sei, assim, se no Brasil a gente tem uma escala apropriada traduzida, né, como essa especificamente para diálise, mas eu vou fazer essa pesquisa, vou ver se tem algum serviço, também se tiver algum serviço aí dentre vocês que já tem uma escala apropriada, né, porque na verdade o que a gente cobra é que o paciente seja avaliado, né? Se você não tem uma apropriada, você precisa avaliar com o recurso que tem, tá? Que é a escala que é validada no momento. Mas nada impede, como, por exemplo, os pacientes cirúrgicos, né, eles utilizam uma escala mais adequada para o perfil cirúrgico. O da diálise, realmente, eu não sei se tem, se alguém aí conhecer, pode manifestar, pode postar aqui no chat. E essa em inglês que eu encontrei, ela não é validada no Brasil. Aí, assim,
é bom a gente utilizar, mas assim, se eu utilizar o meu serviço, né, os dados vão ficar diferentes dos outros e pode acabar a estatística mostrando que meu serviço tem mais queda ou tem mais... Entendi. Então, eu vou ficar devendo para vocês, tá? Vou fazer essa consulta a alguns serviços e alguma pesquisa mesmo, para a gente ver se aqui no Brasil tem uma escala apropriada, né, para diálise mais específica. Mas enquanto a gente não tem, a gente usa a que a gente tem, tá bom? A gente tem que usar algum mecanismo, alguma ferramenta validada para fazer a avaliação. Então, se até o momento a gente não tem uma apropriada, a gente vai usar a escala que está disponível na literatura, ok? Depois, né? Eu vou só continuar aqui, depois eu respondo as demais do chat, tá bom? Aqui são situações inseguras que os pacientes em hemodiálise estão expostos. E aqui eu queria destacar para vocês, né, que é uma cena bem feia de ver, mas acredito que bem comum para vocês, né? A gente tem na primeira imagem um pseudoaneurisma aí, de fístula arteriovenosa, que é uma situação que expõe o paciente a risco, com risco de ruptura, e a equipe precisa estar atenta. Aí o profissional vê isso e fala assim, mas isso pode acontecer, isso está na literatura, pode acontecer, sim, pode acontecer, mas eu preciso notificar, certo? Eu tenho aqui uma situação de hematoma, por várias tentativas de punção, mas hematoma tudo pode acontecer. O profissional de saúde acha que qualquer complicação é inerente ao tratamento, ao risco do tratamento. E a gente tem que parar de ver isso, porque são situações preveníveis. Então, se aconteceu, vamos notificar, vamos ver o nosso protocolo, vamos ver se precisa de adequação ao protocolo, se a equipe precisa de treinamento. Mas se não houver notificação dessas situações, como vocês vão conhecer a realidade de vocês, né? Na terceira imagem, a gente tem um catéter na femoral, um catéter de longa permanência, que está com a parte exteriorizada, exposta, e que normalmente quem identifica isso é a equipe que dá o cuidado básico ali, do banho, da troca de curativo. Mas aconteceu, eu falo para o doutor resolve e pronto. Não, eu preciso notificar, porque é uma perda de acesso, é uma situação que expõe um paciente a risco, entende? Na outra imagem, a gente tem uma perda de volume sanguíneo também, provavelmente por desconexão da agulha, né, ou do circuito, que também é possível de acontecer e precisa ser notificado. E a última imagem é uma imagem de um curativo super bonito, bem realizado, né, gente? Só que não, ele está exposto ali, colocando o paciente, aumentando o risco de infecção para o paciente, e as pessoas precisam entender o seguinte, profissionais de saúde dos serviços de diálise, se o paciente chega no seu serviço com a qualidade dessa de curativo, você precisa rever se esse paciente precisa de orientação para cuidar desse catéter. Você não pode pensar, mas não aconteceu aqui, não é minha responsabilidade. Gente, o paciente é nossa responsabilidade. Se o paciente pegar uma infecção, tá? O risco ali envolvido em tudo isso está bem aumentado pela situação, então eu preciso identificar qual é a falha no meu processo de trabalho que está acontecendo para que esses curativos cheguem assim no meu serviço? Será que os pacientes e os cuidadores não foram orientados? Será que o paciente tem condições de higiene precária e não tem feito, né, as orientações que eu passei? Uma coisa é ele ter sido orientado, outra coisa é ele conseguir fazer a orientação que eu passei. Mas ele estava internado no hospital não sei das quantas e chegou aqui assim, então a culpa é do hospital. Não. O paciente é meu, a responsabilidade é minha, tá? Eu trabalho muitos anos na rede pública aí de hospitais e cansei de ouvir isso, não mexe, o curativo está caindo, mas não mexe porque o curativo é da diálise, só eles mexem. Será que essa orientação está certa? Sendo que eu vou deixar 2, 3 dias o meu paciente exposto a risco, assim? Então, é uma situação que a gente precisa avaliar, né? Eu vou passar, gente, que eu estou bem tomando tempo da minha colega. Então, se a falha acontecer, o que eu vou fazer? Vou tomar ações ali no momento para tentar resolver o problema, vou notificar o evento, o núcleo de segurança vai analisar, investigar, a equipe multiprofissional vai desenvolver um plano de ação para evitar novos eventos, e a equipe multiprofissional executa esse plano de ação, sempre com o intuito de quê? De que novas falhas não aconteçam. Essa simples ação promove um diagnóstico situacional, então você vai saber quais são os eventos mais frequentes na sua unidade, quais os treinamentos mais necessários, né? Em qual parte, em qual momento do processo ali a falha é mais frequente, tá bom? Analisar os eventos, fazer tratativas, mitigar os erros e evitar padrões de repetição.
Por que é tão difícil falar de falhas? Porque as pessoas têm medo de admitir que falhou. Primeiro, eu trabalho há 20 anos com isso, nunca falhei. Bom, sinto muito, mas eu acho que o senhor nunca procurou enxergar as falhas, né? Porque todo mundo falha. Medo de punição, da repercussão, falta da cultura de aprender com as falhas, né? Talvez a sua instituição não tenha essa cultura, então as pessoas não querem falar sobre isso. Falta de orientação. No meu setor já aconteceu de um paciente cair, antigamente eu não sabia que a queda era um evento notificável. Então, no momento em que eu aprendi isso, que fui orientada, que eu li o protocolo, eu consegui entender quais eventos eu deveria notificar. Mas até o profissional entender, você fala para ele que ele notifica tudo que ele achar que é um evento. E falta de mecanismo, então aqui só notifica no sistema, só tem 3 computadores e está sempre ocupado, então não consigo notificar. Então o núcleo precisa se mobilizar para oferecer mais alternativas para notificação. E a própria cultura institucional, né? Que se os gestores não têm essa cultura, se a instituição não tem essa cultura, dificilmente o seu funcionário vai ter. O núcleo de segurança deve captar os eventos, então, se você não recebe eventos notificados espontaneamente, você precisa procurar, né? Você vai ler os prontuários, vai visitar a unidade, vai conversar com os colaboradores, vai procurar o setor de ouvidoria. Aqui eu trouxe essa imagem, que é de um livro, que é Segurança do Paciente em Serviços de Diálise, muito, muito maravilhoso, que traz vários incidentes relacionados ao processo dialítico, onde ele traz não só o risco, mas também as principais causas, os sintomas, as barreiras, as complicações e a ação corretiva. Então, é super válido que os serviços tenham esse conhecimento, desenvolvam essa estratégia de ter o seu mapa de risco ali mais ou menos disponível, né? Disponível para os colaboradores, para que eles possam saber agir quando essas falhas acontecem. Eu não vou me deter aqui, porque eu já tomei muito tempo, mas vocês podem depois adquirir o livro e estar vendo isso aí, tá? O INSP não pode ser inimigo dos colaboradores, e sim parceiro. A meta não é punir as falhas, mas usá-las como experiência de aprendizagem e prevenir futuras falhas. Seja um colaborador consciente. Notificar não é perder tempo, notificar não é dedurar, notificar não é sinal de que você deseja, notificar é sinal de que você deseja uma instituição mais segura para os pacientes e para os profissionais, tá bom? Então, hoje vocês estão ouvindo isso de mim, mas vocês precisam dizer isso para os seus colaboradores, né? Porque são eles que vão notificar para vocês. Quero falar da relação de cooperação e parceria, porque ninguém é dono do saber, por mais que você trabalhe com isso há 30, 40 anos, sempre há o que aprender. E você tem que deixar isso claro, né? Não é porque um técnico de enfermagem ele tem menos formação do que o médico que ele não pode contribuir. Às vezes ele conhece muito bem o paciente, ele contribui ali com o seu conhecimento. É isso, gente, valorizar o conhecimento de cada categoria, dar oportunidade para cada pessoa colaborar, né, na melhoria do sistema. Quero dizer para vocês que todos nós somos pacientes na vida, né? Então, hoje eu não preciso de hemodiálise, espero nunca precisar, mas se um dia eu precisar, eu quero ser tratada por uma equipe que se preocupa com a qualidade, que se preocupa com a segurança do paciente, que tem esse compromisso como meta da instituição. Quero falar que seja humilde, né? Todos nós precisamos ter em mente que a gente precisa admitir os nossos erros, todo mundo erra, mas a gente pode ser inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Muito obrigada, desculpa aí tomei um pouco demais aqui do tempo, a Keila vai complementar a apresentação, e aí vocês podem pôr as dúvidas aí no chat. Pode compartilhar. Vou compartilhar a tela da Keila aqui, só um instantinho, gente. Mas eu estou muito feliz que vocês estão participando, que vocês estão aqui conosco, estão até falando, eu já conheço até algumas pessoas aí. Mudou aí? Mudou. Não, mas eu tô na minha. Só um instantinho. Gente, se alguém quiser aí falar alguma coisa durante o meu momento aqui, que eu estou procurando outra apresentação, contribuir. Apareceu ela aqui?
Vou passar a palavra agora para a Keila, que ele é nossa colega aqui. Tá, não? Mas está no modo de execução protegido do usuário. Não sei se é por isso. Isso. Ver como que ele está, se ele está em tela cheia. Um pouquinho em tela cheia. Oi? Peraí. Ainda não, porque nós vamos pôr no vídeo. Peraí. Tá em tela cheia? É, foi do mesmo jeito. O problema é que tem uns efeitos. Entendeu? Olá, pessoal. Deixa eu me ver aqui um pouquinho quando eu apresento. Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou dar continuidade à parte do sistema de notificações. Vou me apresentar rapidinho. Eu conheço algumas pessoas por contato, né? Mas a gente ainda não teve oportunidade. Hoje, quando vocês abriram as câmeras, eu consegui ver as carinhas de algumas pessoas. Foi legal. Eu sou a Keila, eu sou farmacêutica aqui da gerência de risco. Eu trabalho junto com a Socorro, com as meninas aqui da gerência. Eu sou especialista em segurança do paciente, tenho mestrado, tenho doutorado e estou aqui para poder contribuir também para auxiliar vocês, né, auxiliar os serviços de saúde aqui do DF. A minha parte, a parte que eu fiquei responsável por apresentar aqui para vocês, está diretamente relacionada com o meu dia a dia mesmo, que é a parte das notificações em si, nos sistemas de notificação. Então, a gente vai desvendar um pouquinho o Notivisa. Hoje, o objetivo é dar uma visão mais geral, é entender alguns pontos importantes e a gente vai evoluir posteriormente na forma de notificação, né? Então, aqui a gente tem os sistemas de notificação e vigilância sanitária, o Lyme Survey, o Vigimed, o Notivisa. O objetivo de todos esses sistemas é oferecer uma assistência segura para o paciente, tá? É contribuir realmente para a segurança do paciente. Agora vocês vão ver que a gente vai entrar numa parte mais prática, né, da apresentação. Então, vou pedir para vocês continuarem firmes aí comigo, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, o objetivo é a segurança do paciente. Aqui a gente frisa muito que a intenção não é burocratizar, não é tornar um processo moroso, não é ser um procedimento sem utilidade, né? Porque às vezes o pessoal, a gente sabe que na ponta é tudo muito corrido, tem que atender muito paciente, e às vezes eu escuto, mas não dá tempo. Então, assim, hoje a gente vai tentar entender a importância desse processo de notificação, que ele é importante para o NSP, ele é importante para a instituição, ele é importante para os profissionais, né, que estão atendendo, e principalmente o nosso maior objetivo, que é ser importante para o paciente, né? Como a Socorro bem descreveu aqui, o paciente, ele é o nosso principal objetivo, nós somos todos pacientes e a gente precisa, quando a gente escolheu fazer um curso na área da saúde, essa era a nossa intenção, né? De auxiliar, de ajudar os pacientes. Então, o objetivo do sistema é registrar e permitir o processamento de dados sobre eventos adversos e queixas técnicas em todo o território nacional. Ele fornece informações para identificação, avaliação, análise, comunicação do risco sanitário e contribui ativamente para a tomada de decisões em todas as esferas. Então, aqui no nosso caso, na esfera distrital e também nacional, né? O sistema Notivisa,
nós vamos falar aqui especificamente o módulo de assistência à saúde, ele é formado por 2 formulários. Então, tem uma parte que é da notificação de eventos adversos pelo cidadão, e no caso o paciente e o familiar, ele não precisa fazer um cadastro prévio, ele consegue acessar a qualquer momento e realizar essa notificação. E esse é um ponto importante que a gente também já começa a evoluir para estimular o paciente a participar do seu cuidado, porque a gente entende que ele é uma importante barreira para evitar que um evento adverso aconteça. Então, aqui é justamente para empoderar também o cidadão. E o outro formulário é da notificação de incidentes e eventos adversos relacionados à assistência à saúde, realizado pelos profissionais. Então, aqui o foco é a realização da notificação pelo núcleo de segurança do paciente. Essa é uma pergunta frequente que eu posso dizer para vocês que eu recebo diariamente, né? Keila, mas eu recebi, estou aqui com um evento adverso e eu tenho que notificar onde? É o Notivisa ou é no Vigimed? Tanto que na próxima semana a nossa reunião vai ser a respeito do Vigimed, eu vou vir aqui novamente conversar um pouquinho com vocês. E agora, só para a gente entender um pouco, toda parte relacionada com medicamentos e vacinas, então eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas, eles deverão ser notificados no sistema Vigimed, tá bom? O sistema Notivisa, ele é para notificação, então, dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde e a parte de tecnovigilância. Então, problemas relacionados a produtos, materiais, equipamentos e a parte de queixa técnica de medicamento, por exemplo, algum problema no medicamento, uma embalagem que veio aberta do medicamento que era estéril, um corpo estranho dentro de uma ampola, de um medicamento. Então, essa parte de queixa técnica continua no Notivisa, no módulo que a gente costuma chamar de módulo 1.0, né? Tem algumas pessoas que ainda consideram dessa forma. E eu vou mostrar para vocês agora a carinha do Notivisa e aonde que a gente realiza essa notificação. E o mais importante em relação à assistência à saúde, que seria o módulo 2.0, tá? No Vigimed a gente trata na próxima aula. Aqui alguns exemplos de eventos adversos notificáveis no Notivisa: quedas, trocas de lateralidade, lesão por pressão, retenção de corpos estranhos em cirurgias, as trocas de linhas de diálise, que é bastante importante para vocês, falhas na identificação do paciente, falhas de comunicação, né? Então, todos esses eventos, eles são notificados no sistema Notivisa. Quem que é responsável por realizar essa notificação? Então, de acordo com a RDC 36, de 2013, todos os serviços de saúde, então, públicos, privados, filantrópicos, né, civis ou militares, eles têm que realizar, inclusive, que exerçam ações de ensino e pesquisa, eles têm que realizar a notificação no sistema Notivisa. Mas o que deve ser notificado lá? Então, todos os eventos adversos ocorridos nesses serviços de saúde. Quando que eu devo realizar essa notificação? Então, devem ser notificados até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância. E no caso de óbitos e never events, que são eventos prioritários, considerados prioritários para monitoramento, eles têm que ser notificados em até 72 horas. E é importante a gente destacar aqui que esse processo de notificação, no caso dos óbitos e never events, ele tem que tem que ser cumprido esse período, e vocês têm, como NSP, 60 dias corridos para finalizar, né, para fazer toda a parte da avaliação daquele incidente, identificar fatores contribuintes e realizar o plano de ação, para que aquele evento ele não aconteça novamente. Esse é o objetivo, né? A gente costuma falar muito sobre a parte do plano de ação, que a gente entende como uma ferramenta muito importante, porque ali vem descrito o que tem que ser feito, né? É realizada toda uma investigação anteriormente para entender o que aconteceu, para entender de que forma o processo pode ser remodelado para que não aconteça novamente aquele determinado evento adverso. Os never events,
tem uma listinha, né, de acordo com a RDC, uma nota técnica publicada pela Anvisa, que a gente vai falar dela aqui para frente. Então, ali ele fala sobre aqueles eventos que não deveriam acontecer, tá? Por que que a gente tem que notificar? Por que que a gente escuta isso muito? É importante que essa notificação seja realizada, em primeiro momento, internamente. Então, os profissionais que trabalham com vocês, eles têm que ser sensibilizados, eles têm que ser estimulados, como a Socorro falou, ao processo de notificação, porque é importante para toda a cadeia, é importante para vocês como instituição, é importante para os profissionais terem um feedback do que acontece com mais frequência ali no serviço, né? E é importante para a gente também, para a gente realizar um monitoramento desses dados, um acompanhamento, para a gente identificar fragilidades e de que forma a gente pode contribuir, né, com vocês nesse processo. Então, agora a gente vai entrar em como que a gente realiza essa notificação no sistema Notivisa, tá bom? Aqui vai ser uma explicação rapidinho, e todas as dúvidas, a gente está sempre à disposição aqui para responder. Algumas pessoas entram em contato, então a gente pede para mandar um e-mail aqui para a gerência, e a gente vai conversando sobre as dúvidas que forem surgindo. O mais importante, pessoal, é notificar, é começar a notificar, porque a dúvida só vai vir quando vocês começam a efetivamente, né, intensificar esse processo de notificação. Então, aqui no Notivisa, a gente tem um link de acesso no site da Anvisa. A gente clicando em Vigimed e Notivisa, ele disponibiliza essa página, e o foco aqui Notivisa. A partir daí, ele vem com a carinha do sistema. A gente consegue, vocês como serviço, realizar essa notificação a partir do momento que o profissional é cadastrado. Então, tanto a instituição quanto o profissional, eles têm um cadastro. E aí tem uma série de níveis de gestão, cadastro de profissionais que podem realizar notificação e alterar notificações, profissionais que podem acompanhar notificações, mas não têm um acesso para poder alterar, né? Então, isso aí vai ser gerenciado dentro do serviço de vocês. Essa parte dos acessos, de quem ficará responsável por efetivamente encaminhar essa notificação. O que a gente pode dizer aqui como gerência de risco, que a gente cobra dos MSPs, né? Então, às vezes conta-se com uma rede de colaboração, outros profissionais participam, que não são do MSP, mas participam da notificação. Realmente pode acontecer esse auxílio, mas a cobrança mesmo é pelo MSP, seguindo o que vem descrito na resolução. Aqui, em relação ao cadastro, essa é uma parte importante, porque o cadastro ele é gerenciado pela Anvisa. Então, todos os problemas relacionados a cadastro, a problemas de acesso, né? Eles devem ser levados até a Anvisa, realmente, porque eles fazem essa parte de gerenciamento. Aqui na gerência de risco, a gente consegue acompanhar, monitorar tudo que vocês notificam. Então, vocês notificam, a gente consegue pegar esses dados, acompanhar, verificar os planos de ação. Então, a gente faz uma devolutiva em relação aos planos que são encaminhados, né? Então, vocês recebem e-mail, olha, a gente identificou que precisa reformular alguma parte do plano, então a gente faz essa parte aqui com vocês. Mas a parte do cadastro, efetivamente, é com a Anvisa, tá bom? Aqui tem os telefones para contato e o e-mail também de contato. É importante dizer que quando tem algum tipo de problema de acesso, eu sempre solicito que o profissional faça um print daquela mensagem de erro, um print do problema e encaminhe junto com o e-mail, né, que você está encaminhando para a Anvisa, informando o problema, porque facilita a comunicação. Então, eles conseguem ver o que não está sendo possível de realizar, tá? Então, é importante que vocês printem a tela e encaminhem junto com o e-mail para a Anvisa para auxiliar nesse processo. Então, beleza, ok, todo mundo já está com cadastro, está conseguindo acessar, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá começar. As notificações de tecnovigilância, hemovigilância, então elas são notificadas nesse módulo aqui, nessa área, notificar, que é do módulo 1.0. Então, as queixas técnicas também vão ser notificadas nesta aba.
relacionadas a medicamentos, também são notificadas nessa aba. Quando a gente olha a aba de assistência à saúde, o objetivo é a notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, tá ok? Então, esse acesso aqui, consegue ter acesso a essa parte da assistência à saúde o profissional que está cadastrado e que tem a liberação da sua senha para realizar as notificações. Quando a gente acessa essa aba, você tem uma abinha de notificar. Então, é ali que você vai iniciar o processo. Nesse momento, uma coisa muito importante é a gente entender. Então, clica-se no notificar e a gente vem para as etapas da notificação, aqui no campo esquerdo, né? Então, a gente tem 10 tópicos para que essa notificação seja realizada, e é importante destacar que dentre esses 10 tópicos, os 4 primeiros são obrigatórios para todas as notificações, né? Porém, no caso de óbitos e never events, a notificação tem que ser completa para todos esses itens, para os 10 itens, tá? Porque é importante para a gente conseguir entender melhor aquele evento, conseguir saber fatores que vocês já identificaram, que contribuíram para que acontecesse o evento. O plano de ação, a gente vai ver aqui, a gente consegue anexá-lo, ele deve ser anexado aqui também no sistema, no Notivisa, na abinha de ações para reduzir o risco. E a partir do momento que você, profissional, chegou até essa tela, aqui é um momento chave em que a gente precisa da nota técnica. Eu até trouxe a nossa aqui, que ela tem um valor sentimental, olha, tá até amarelinha, não sei se vocês conseguem ver. Mas a nota técnica, ela foi atualizada, agora é a 5 de 2019. Ela é sua best, tá? Sua best friend, ela é sua amiga no processo de notificação. Então, ela fica com você do lado. Porque em vários momentos vão surgir dúvidas em relação aos eventos que vocês estão notificando. E aí vocês podem, de forma rápida, que é o anexo 1 da nota, verificar, não, peraí, então aqui é uma falha durante a assistência, na assistência geral. Então você consegue, de forma rápida, verificando em que ponto, qual ponto você tem que marcar, qual é a alternativa que você tem que marcar, qual é a opção, tá? E aí, mesmo se com esse anexo você não conseguiu identificar, eu estou muito em dúvida, não sei para esse evento onde que eu devo notificar, aqui dentro qual ponto que eu devo marcar, e vocês entram em contato para a gente poder tentar ajudar vocês. Mas, a princípio, todos esses pontos, eles estão aqui nesse anexo para vocês conseguirem olhar, avaliar e pensar sobre o evento, tá? Aqui é a carinha dela. Tá bom? Então, para vocês, ela traz todas as orientações gerais para notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, e aí ela se torna uma companheira. Aqui eu trouxe um evento que acontece, né, como a Socorro demonstrou, o evento da queda. Então, a gente tem um paciente que ele finalizou, que é o seu João, ele é um paciente crônico de diálise, ele já fazia diálise há meses, né? Nunca aconteceu nada, um senhorzinho muito bonzinho, conversa com todo mundo. E aí, num dado momento, ele foi num dia na clínica, fez a diálise como de costume, e ao final do procedimento, a filha precisou sair, não conseguiu acompanhá-lo, e ele foi chamar a filha. E aí, quando ele acabou de descer da rampa do serviço de diálise, ele caiu. E aí o seu João precisou ser levado com urgência para um hospital. Então, esse aqui é um evento adverso que a gente está vendo, para a gente tentar entender um pouquinho os próximos passos. Infelizmente, no caso do seu João, ele sofreu um traumatismo craniano na queda e ele faleceu. Então, no caso, esse evento resultou em óbito. O óbito, como a gente viu, ele tem que ser notificado em 72 horas, e o NSP, né, vocês têm até 60 dias corridos para finalizar, digamos assim, para mandar para a gente o que vocês acham que aconteceu naquele evento com o seu João. Então, aqui nessa aba, ações para reduzir o risco, vocês conseguem anexar o plano de ação,
que demonstra a etapa que foi realizada a etapa da investigação, que vocês conversaram sobre o evento, que vocês identificaram, né? E essa conversa, pessoal, é importante que seja em conjunto com toda a equipe, tá? Com todo mundo que prestou algum tipo de assistência, para que todo mundo possa ser escutado e participe da elaboração do plano de ação. As etapas desse plano, elas já devem ser nominais, então tem que ter um ponto focal, uma pessoa que vai ficar responsável por acompanhar aquele plano de ação. Senão o objetivo maior ele é perdido, que é justamente a gente pensar, identificar as fragilidades e intervir no processo para que ele possa se tornar mais seguro, tá bom? Aqui a gente passa, se vocês verificarem em relação ao anexo também, a gente entra na parte da nota, né, do grau do dano. Por que eu trouxe aqui o grau do dano? No caso do seu João, a gente coloca o óbito, mas vamos dizer que ele precisou, né, aconteceu todo o evento, ele precisou ser encaminhado para o hospital por emergência, né, mas que bom, eles conseguiram verificar, ele foi bem assistido e ele ficou 10 dias internados, mas foi liberado, foi para casa, já voltou, inclusive, para fazer a diálise novamente no serviço. Nesse caso, como que eu classifico o evento, esse evento? Então, é uma etapa muito importante, porque esse processo da classificação, ele demonstra que a gente entende a gravidade do que aconteceu ali. E quando a gente quando a gente está realizando a notificação, no momento do grau que você vai marcar o grau do dano, aparecem abas que te explicam, né, de forma mais clara, o que você vai marcar. Bom, o paciente não precisou de nenhuma intercorrência, não teve nenhum problema, então eu vou marcar nenhum. O paciente apresentou sintomas leves, ficou um pouco desorientado, a gente deu suporte, ele melhorou, não teve nenhuma intervenção maior, então é um dano leve. O paciente necessitou de uma intervenção, então precisou ser internado, a gente já passa por um dano moderado. Foi grave, foi uma intervenção de urgência, porque precisava para salvar a vida dele, ele estava inconsciente, né? Então, a gente passa já para o grave. Então, é importante isso, por que eu estou frisando com vocês? A gente recebe muitas notificações, a maioria, ou não tem nenhum dano, ou dano leve. E a gente sabe que diariamente estão acontecendo, né, eventos que têm um grau de dano moderado, grave. Então, assim, é importante que vocês, como NSP, estejam atentos para que consigam captar esses eventos. Geralmente, esse é aquele evento, ao contrário, né, de que, graças a Deus não deu nada, esse é aquele evento, meu Deus, o que aconteceu? Então, é importante que vocês conversem sobre isso. A intenção, quando a gente começa a estimular a cultura de notificação, é que todos os eventos sejam notificados, como a Socorro falou. Inclusive aqueles eventos, incidentes que não chegaram, né, a ser um evento adverso propriamente dito, mas a intenção é que, com a evolução desse pensamento, do processo de notificação dentro da instituição, que a gente consiga amadurecer até um momento em que a gente foque efetivamente nos eventos graves, nos óbitos, naqueles eventos que a gente precisa atuar com mais afinco, tá bom? Então, eu estou frisando isso para que vocês possam notificar também esses eventos. A gente, assim como a gente fala para vocês que o serviço ele não deve ter uma cultura punitiva, a gente aqui na vigilância sanitária também não tem, de início, essa cultura punitiva. A gente, na verdade, quer receber as notificações de vocês. Então, eu quero abrir o Notivis e pegar, por mês, 300 notificações, tá? Então, quando a gente pega um serviço que está notificando bem, isso é uma satisfação, porque a gente vê que vocês estão com um olhar para o evento adverso. Agora, quando a gente pega um serviço que não notifica, que notifica um por mês, que notifica um mês e 10 outros meses não notifica, não tem regularidade de notificação, a gente entende que não está sendo realizado um olhar
para o evento adverso em si. Então, a gente fica bem mais preocupado nessas situações, tá? Então, vamos notificar, tá bom, galera? Continuando. Então, a gente passa para a aba de características do paciente. Aqui são características, né? Sexo, idade, enfim. Em que momento ocorreu o evento adverso? Então, vocês vão preenchendo cada uma dessas abas, né? E a gente vem aqui também para a questão do diagnóstico, se o paciente já tinha, né? Geralmente, os pacientes hemodiálises, eles já têm outras doenças, né? Pregressas aí, então a gente marca aqui também. E a gente entra numa aba que eu acho importante trazer, que é em que serviço de saúde ocorreu o incidente, tá? Então, aqui é importante que seja sinalizado que foi no serviço de hemodiálise. Apesar dessa aba não ser obrigatória, a gente acha muito importante, porque sinaliza que foi aí com vocês os serviços de hemodiálise que estão dentro dos hospitais, né? Eles podem sinalizar aqui nesse campo que esse evento adverso que está sendo notificado aconteceu no serviço de hemodiálise, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma visão do que a gente tem até o momento, tá? Dos dados até o momento do ano de 2022. Então, a quantidade de notificações de eventos adversos por serviços de diálise aqui do Distrito Federal. Cada letrinha dessa identifica um serviço de saúde. E aqui estão as quantidades até o momento que foram notificados de eventos adversos relacionados à assistência à saúde no sistema Notivisa. Então, a gente observa que alguns serviços que já têm uma quantidade maior de notificações traz uma ideia de que a cultura de notificação começou a ser implementada dentro daquele serviço, de que existe um cuidado para que essas notificações sejam captadas, né? De repente uma busca ativa, de repente uma captação por prontuário, de repente uma captação por observação, né? No momento do procedimento. Mas a gente ainda tem muitos serviços que têm uma oportunidade de melhoria, né? Então a gente observa serviços que não tem regularidade de notificação. Quando a gente fala que tem um prazo para notificação, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, é porque tem um objetivo, né? A intenção é que se pense sobre aqueles eventos que aconteceram naquele mês, para que de forma proativa já se pense em medidas para evitar que no próximo mês seja recorrente novamente, né? Então tem um objetivo. Se a gente for pensar, se fosse importante só o quantitativo, a gente falaria, dezembro todo mundo notifica do ano todo, né? E a intenção é que isso seja feito mensalmente, esse é o objetivo, isso está na legislação, essa é a obrigação, né? Que a gente tem que, para cumprir a legislação, é que seja possível efetivamente realizar um monitoramento, tá? Desses eventos em tempo hábil, para que você consiga intervir também em tempo hábil. Outra situação que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho é em relação ao fato de que, apesar de que nós somos a capital do país, ainda assim a gente tem serviços de diálise que até o momento não notificaram nenhum tipo de evento adverso, tá? Então, isso não pode mais acontecer, pessoal, né? A gente está num momento em que, efetivamente, a gente tem que ter um olhar, um cuidado para o paciente, para que ele possa ter uma assistência segura. Nenhum de nós, né, que procura um serviço de saúde, a gente quer ir lá, resolver o problema e voltar para a nossa casa, para a nossa família, né? Então, é importante que vocês, como instituição, que realmente tenham um olhar para o evento adverso, para o que está acontecendo, que vocês identifiquem o que é mais frequente, o que é mais comum, de que forma que eu posso intervir e estabeleçam estratégias. Então aqui no meu serviço eu consegui observar que 70% do evento adverso está relacionado à queda, um exemplo. Então, nós vamos trabalhar com essa meta, né? Então, vamos começar a trabalhar com essa meta de forma com mais afinco, pensar uma estratégia diferente. Mas
Às vezes eu escuto, não, mas a gente já fez isso aqui, não tem o que eu botar no plano de ação, porque a gente já faz assim, né? Mas a gente precisa, vocês como profissionais, precisam pensar dentro do serviço de que forma? Será que eu posso usar uma outra estratégia? Será que a capacitação que eu estou fazendo está tendo um efeito na ponta mesmo? Está surtindo efeito? Ou não, na hora que eu estou falando, a pessoa não está nem olhando, está só ali cumprindo o protocolo, né? Então, será que se ao invés de fazer um treinamento de 3 dias, se eu fizer pequenos treinamentos, né? Aqueles treinamentos curtos de 5 minutos, com o profissional ali do meu lado, será que vai ter uma sensibilização maior, vai ter uma melhor abrangência, né? Então, isso é importante, a gente tem que pensar sobre isso, tá bom? E esse resultado aqui, eu espero que na próxima a gente já não tenha mais, tá? Todo mundo tem que já estar com esse processo de notificação mais fortalecido dentro da instituição. Tá bom? E aí as estratégias, a gente dá ideias, a gente traz algumas coisas, mas vocês entendem melhor do ambiente que vocês estão para poder identificar. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que tem um trabalho, estou quase finalizando, tá, pessoal? Mas tem um trabalho que eles fizeram, eles implementaram um sistema de notificação online. E eles acharam que, de forma online, no computador, a adesão seria maravilhosa dos profissionais, né? Não tem que pegar papel, não tem que escrever com a caneta, você pode digitar ali rapidinho, marca os campos. E eles fizeram uma avaliação. E, para surpresa da equipe, eles observaram que quando iniciou-se esse processo de notificação online, o que aconteceu? Teve uma redução da adesão. E aí eles acharam muito estranho, né? Começaram a pesquisar por que teve essa redução. E eles viram que no caso desses profissionais, era um hospital nesse caso, os profissionais, eles eram profissionais que já tinham muito tempo de casa, que já eram acostumados com a parte do papel, então eles não tinham modernizado em relação à parte online. E aí é um ponto que eles tiveram que pensar. Então, não que a gente queira que, né, volte papel pelo meio ambiente, né, mas é um ponto a ser avaliado, né? O importante aí dessa situação que eu contei para vocês é entender que existem motivos que desestimulam o processo de notificação. E aí vocês têm que pensar sobre isso para tentar traçar outras estratégias que talvez permitam uma melhor adesão internamente aí dos profissionais. E quando a instituição, o serviço não realiza essa notificação, pede-se a oportunidade de comunicação multiprofissional entre todos os participantes, todos os profissionais que cuidam daquele paciente. Pede-se a possibilidade de ter sinais de alerta. Peraí, teve um caso aqui de infecção, na outra semana, 2 casos. Na outra semana, isso é um sinal de alerta, né? Então, será que a gente tem que intervir? Como que a gente pode fazer? Né? Então, a notificação é importante também para isso. Mais uma estratégia para que a equipe pense em conjunto, né? De que forma que a gente pode colaborar. E uma importante ferramenta para uma mudança efetiva. Então, aqui, a gente sabe que é um longo caminho, né, que a gente tem aí como em relação à segurança do paciente, mas é um caminho que a gente vai ter que percorrer, né? Mesmo com as dificuldades, o sistema que sai fora do ar às vezes, o meu colega que eu vou fazer uma capacitação e ele não quer ouvir porque ele não acha que é importante, a gestão que não me dá o suporte naquele momento. Então, assim, mesmo com todas essas dificuldades, esses obstáculos, a gente vai ter que percorrer. A gente está indo ao encontro do acesso à informação, o paciente cada vez mais tendo acesso à informação, ele cada vez mais participando do seu tratamento. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, para poder trilhar esse caminho realmente, tá? E aí, aproveitando, falando que o caminho é longo, mas a gente está aqui tentando, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente lançar aqui para vocês, nós vamos aqui na gerência de risco realizar capacitações, serão capacitações práticas, tá, pessoal? No sistema de notificação,
de eventos adversos no Notivisa e o Vigimed. Então, vocês vão acessar esse link e, através desse link, vocês vão realizar a inscrição de vocês, preenchendo, e nós vamos montar pequenas turmas e nós vamos fazer uma capacitação bem prática mesmo, no computador, todo mundo no computador, avaliando um evento adverso para a gente poder notificar juntos, tá bom? Então, em primeira mão aí, lançando a nossa capacitação, tá? Era isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês. E aí tem algumas dúvidas, né, aqui que a gente vai tentar responder, mas a gente está com um prazo um pouco curto para o término aqui do período da plataforma, né, da reunião. Mas as que a gente não conseguir responder aqui, a gente conversa depois com vocês. Isso, a Rafa já está respondendo algumas por e-mail aí, ou pelo chat mesmo, referente à notificação, tá? Então, vejam aí. E aqui tem uma dúvida sobre a questão da hipotensão sintomática, né, dos pacientes pós-hemodiálise, se é considerado evento adverso. Sim, né, ela aconteceu depois de um procedimento, devido à assistência. O paciente, ele não teria essa hipotensão se não tivesse passando por assistência à saúde. Então, tudo que ocorre em decorrência de tratamento, assistência à saúde no geral, é uma situação indesejada, porque não está no pacote, né? Você não fala para o paciente, olha, você vai fazer hemodiálise e ganhar hipotensão, certo? Já está previsto. Não, não é assim. Então, alguns têm hipotensão, outros não. É evento adverso, sim, precisa ser notificado, tá? Tudo em decorrência da assistência, que não está incluído aí no pacote, assim como a infecção, né, gente? A gente sabe que existe o risco de infecção, mas você não fala para o paciente, ó, você vai fazer o procedimento, vai pôr a fístula e vai ganhar uma infecção, beleza? Não. Então, é uma consequência indesejada que acontece, precisa ser notificada, e em alguns casos não acontece, porque as medidas de proteção foram efetivas, né? Então, é considerado evento, sim. Mais alguma coisa aí? A lista de presença, por favor, assinem nos locais aí onde tem mais de uma pessoa, preencham, tá? Manda para o link aí, cada um preenche no celular rapidinho, não esqueçam, é muito importante para a gente registrar esse momento. A gente agradece muito a parceria de vocês, tá? Eu sei que está um pouco corrido, porque a gente programou a reunião para 2 horas e demoramos para entrar. Demais dúvidas podem ser mandadas por nosso e-mail, é geris.ces@gmail.com. Tem mais alguma aí, Rafa, que precise de... Deixa eu dar um recadinho também, lembrando que na semana que vem a nossa reunião vai ser sobre o Vigimed e vai ser disponibilizado para todos os NSPs, tá? Todos os serviços, então vocês participem também para ter uma visão também do sistema. Ah, tá, tem uma pergunta aqui sobre os serviços que não notificam, qual é a posição da vigilância sanitária, qual conduta frente a esse serviço. A conduta é auto de infração, porque o serviço está descumprindo uma norma sanitária, tá? Então, se a gente encontra esse serviço, a gente emite o auto de infração, uma intimação para ele corrigir a situação. Se ele ficar recorrendo, ele vai ser autuado diversas vezes, né? Se ele ficar recorrente na incidência, vai ser autuado, vai ter um processo administrativo e ele vai ser punido conforme a lei 6437, tá? E aí tem as penalidades cabíveis lá, certo? Não precisa isso, né, gente? Vamos tentar corrigir. A gente tenta pela via educativa primeiro, né, pessoal? Que a gente acha que é muito mais interessante nessa via, mas infelizmente tem casos que a gente precisa entrar com a parte punitiva mesmo. E é uma pena que muitos serviços não participaram aqui hoje. São serviços que quando a gente chega lá, não sabia que tinha que fazer, desconhece, e infelizmente isso não é mais aceitável, né? Nós estamos no momento educativo, e a gente espera que vocês aproveitem esse momento, tá? Agradeço demais, aí a gente está super feliz de vocês estarem conosco. Divulguem isso para os colaboradores de vocês, tá? Se tiverem dúvida, mande por e-mail. Se alguém quiser falar alguma coisa aí antes do tempo esgotar, tá aberto aí. Certo? Então, sem questionamentos, a gente agradece. Um bom dia, bom trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.